Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Como é que vocês estão? Como tem sido a semana de vocês? Você que está aí no Facebook, cria salas, convida o pessoal para assistir, para participar e cultuar, nessa noite, celebrando ao Senhor. Eu sei que Deus já falou com você, Deus já ministrou no seu coração, Deus está falando muito com você, tem falado conosco. Nós sabemos que a presença do Senhor ela é real, O fato de você não estar aqui não quer dizer que Deus não esteja aí, O fato de você, quem sabe, não estar sentado aqui nessa cadeira, mas você, quem sabe, está no seu sofá, quem sabe está na cadeira da cozinha, não sei onde você está agora. Mas o que importa é que o Senhor está aí com você. O que importa é que Ele está participando junto com você. E Ele está avaliando o seu culto, Ele está avaliando o meu culto, Ele está recebendo o nosso culto. Ele está neste momento, olhando para mim e para você. Eu estava ansioso por esse momento. Eu estava ansioso para esse horário chegar. Para nós estarmos juntos, para juntos nós conversarmos. Porque eu tenho coisas para falar com você. Deus tem segredos para contar para mim, para você. E algo muito legal é que Deus ele só conta segredos para quem é amigo, Perguntei para a pessoa que está do seu lado aí, você contou já algum segredo para alguém que não era amigo? Normalmente nós contamos segredos para amigos. Então seja amigo de Deus. Seja amigo de Deus e Ele vai poder revelar os seus segredos para você. Às vezes a gente fica perguntando qual será que é o segredo de conquistar isso, conquistar aquilo, de ser isso, de ser aquilo. Todos os segredos do Senhor estão na palavra. A palavra de Deus, ela é rica em detalhes de como eu e você podemos ser bem-sucedidos, tanto pessoalmente como espiritualmente. E a única forma de nós conseguirmos acessar toda a nossa capacidade, acessar tudo aquilo que eu e você somos capazes de ser e fazer, é lendo o manual do fabricante. Quando você tem um carro, você compra qualquer coisa. Se você quiser ser expert naquilo, você tem que ler o manual do fabricante. Se você quiser saber cada detalhe de como aquilo funciona, você lê o manual do fabricante. Porque quem fabricou é responsável a dar todos os detalhes de como aquilo funciona. E Deus ele tem todos os detalhes sobre mim e sobre você no manual, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, não se perca, estamos no dia 83, da leitura da palavra, estamos chegando na reta final, e eu tenho a certeza que você já teve algumas surpresas, quem sabe já se vislumbrou com muita coisa na Bíblia, e eu tenho a certeza que isso é só o começo, porque muitas coisas maiores ainda surgirão e virão, e Deus vai começar a abrir detalhes para mim e para você, simplesmente porque nós decidimos conhecê-lo mais, e decidimos não só conhecê-lo, mas nos conhecermos também. E esse é o detalhe que vai mudar a minha e a tua vida, é nos conhecer. Quem sabe tem gente aí pensando, poxa vida, mas lá vai aquele pastor falar de novo, Ou quem sabe alguém que vai assistir aí mais para frente esse vídeo vai falar, mas eu queria outra pessoa que ministrasse. Eu queria falar para você que independente do carro que Deus vai usar para levar a mensagem, importante que a mensagem vai. Quem sabe o carro que era para estar aqui era você, mas às vezes porque você não posiciona, daí você não está. Mas ainda há tempo de regular, há tempo de acertar todas as coisas. Nossa, mas está muito bruto. Falei, não, é realidade, nós temos que trazer as coisas à realidade. Muitas pessoas ainda não experimentaram o melhor do que Deus tem para elas, porque elas não se posicionaram ainda. As pessoas estão olhando a pandemia, estão vendo tudo o que está acontecendo, toda essa mobilização que é feita contra a igreja, contra o comércio, contra tantas outras coisas. Mas as pessoas não têm percebido que tem sido um momento de realmente se posicionar. Tem sido um momento de realmente se posicionar espiritualmente diante de Deus. Tem sido um momento de realmente você se reinventar. Tem sido um momento de você buscar autoconhecimento, de você trazer à existência as coisas que não existem. Se não houver posicionamento agora, se as pessoas não entenderem o que Deus está fazendo nesse momento, vão perder o futuro. Então tem que ser, nesse momento é um momento onde você tem que realmente dedicar tempo àquilo que realmente vale a pena. Você tem que depositar tempo realmente naquilo que vai agregar coisas para a tua vida. Você vê igrejas se reinventando, igrejas realmente se movendo, e eu estou trazendo só para esse lado da igreja agora, mas você vê realmente pessoas que não sabiam nada de internet, mas hoje estão voltadas totalmente para a internet. Você vê ambientes que nunca tinham trabalhado com internet, empresas que nunca tinham se moldado com internet, trabalhado com delivery, com nada, mas hoje estão todas voltadas para esse serviço. Deus tem chamado o seu povo, tem chamado as pessoas para um novo momento, para uma nova estação que vem. E como eu e você estamos nos conduzindo nessa estação? Como você tem aproveitado o seu tempo? Como você tem ganhado e prosperado nesse momento? E eu sempre falo que prosperidade ela não é dinheiro. Prosperidade é crescer em todas as áreas. Você tem crescido só no conhecimento? Você tem crescido na graça? Ou você não tem crescido em nada? Como você está agindo? O que você está fazendo?
que você está fazendo da sua vida? Como você está lidando com esse momento? Como você está lidando com a sua vida? Porque uma coisa que o ser humano é campeão em fazer é ser vitimista. O ser humano é campeão em ser vitimista. Ah, mas o que é ser vitimista? Ser vitimista é você se colocar sempre como o patinho feio da história. Ah, se o Brasil está indo assim, se eu estou desse jeito, é porque é culpa do mundo, é culpa dos astros, é culpa disso, é culpa daquilo, mas nunca é culpa sua. Ser vitimista é você sempre se colocar como inferior em tudo e tudo é culpa dos outros. Você está ruim por causa dos outros. Você sempre está ruim porque eu não tenho oportunidade, porque isso, ou porque aquilo. Você sempre arruma uma desculpa para tudo. Isso é ser vitimista. Você nunca assume uma autorresponsabilidade. Se você está pobre agora é porque você não teve oportunidade. Se você não conseguiu entrar na faculdade, porque eu nasci pobre, porque eu nasci isso, porque eu nasci aquilo, a minha família era assim e era assado. Isso é ser vitimista. Nós não fomos chamados para serem vitimistas. Nós fomos chamados para ser vencedores. Nós temos que ter algo chamado autorresponsabilidade, para assumir que realmente quem nós somos em Deus. E que se todas as coisas até agora não deram certo, não é culpa de Deus, não é culpa do vizinho, do pai, da mãe, mas a culpa é minha, porque eu não fui atrás. Só pedir para baixar um pouco o fundo musical. Então não seja mais vitimista. Mas como eu faço para não ser mais vitimista? Descobrindo quem você é. A partir do momento que nós descobrimos quem nós somos em Deus, nós não precisamos mais agir como vitimistas. Não é por culpa do pai, não é por culpa da mãe, realmente eu tenho que me posicionar, eu tenho que fazer a diferença. Eu realmente tenho que me colocar no lugar onde deveria estar. Porque Deus, quando Ele começa todas as coisas, Ele nos dá uma ordem, domine sobre tudo. E aí, ao longo do trajeto, ao longo do caminho, o que nós vamos fazendo? Vamos abrindo mão de algumas coisas. Eu ouvi uma história, não sei se essa história é verídica ou não, se você puder depois comentar para dizer se isso é real ou não, quem conhece mais o estado de São Paulo, mas que a feirinha da madrugada ela era totalmente dos brasileiros. Todos os donos das barracas lá eram brasileiros. Pouco a pouco eles foram vendendo uma, vendendo outra, e quem era dono passou a ser funcionário. Isso é culpa de quem? Dos chineses que vieram lá e compraram? Não, é culpa de quem abriu mão. Querido, Deus nos colocou na terra para sermos vencedores. Deus nos colocou na terra para sermos dominadores sobre todas as coisas. Salmo 115, versículo 6, se eu não me engano, ou 16, agora eu não estou lembrado, mas diz assim, que Deus deu a terra para nós. Deus deu a terra para nós tomarmos conta dela. Diz que os céus pertencem a Deus, mas a terra Ele deu para nós. A terra Ele deu para mim e para você dominar. Eu vou falar sobre isso mais no final, mas se eu e você não dominamos em alguma coisa, não é culpa de Deus e não é culpa do diabo, a culpa é sua, a culpa é minha. Eu quero ler um texto com você, que está em Isaías 43. Só que antes de ler o texto, eu vou já deixar aberto aqui. Isaías 43, já deixa aberto aí na sua casa. A partir do versículo 16. Eu quero te contar uma história, antes de começar a ler, eu quero te contar uma historinha. Uma história bem interessante, ela é real. Existia um cara, há 4 séculos atrás, chamado Hernando Cortés. Ele está com como é que eu posso dizer, com os seus guerreiros, vamos dizer assim, e eles atracam os navios, atracam os barcos, porque eles queriam dominar. Eles estão num país azteca, eles queriam dominar aquele território, dominar aquela nação. Eles atracam os barcos, descem, só que eles estão em poucas pessoas, eles estão em pouco número, um número muito pequeno de pessoas para guerrear, para tentar dominar o ambiente. Só que Hernando, ele tinha uma convicção que ele realmente ia conseguir, que ele ia conquistar aquele território. Quando ele desce, ele se depara com uma situação meio desconfortável, que eles dão de cara com um monte de índio, com um monte de gente, e eles perceberam que eles eram um número muito menor. Pensa a Gideão com seus 300 e aí milhares de pessoas ali para ir contra eles e para guerrear contra. E aí os seus guerreiros perguntam para Hernandes assim, Hernandes, o seguinte, tá feio o negócio, você tá vendo quantos nós estamos e quantas pessoas tem, quantos índios tem, quantos nativos tem para lutar contra a gente? Como que a gente vai vencer? E aí ele faz uma pergunta para eles, ele pergunta assim, vocês confiam em mim? Vocês acreditam que a gente pode vencer? Eles olham, olha, confiar em você a gente confia, mas olha o número de pessoas que eles estão, olha o número de guerreiros que eles estão. Mas vocês confiam em mim mesmo?
Não, nós confiamos em você. Então vão lá e taca fogo em todos os navios. É como assim? Não, taca fogo em tudo. Você não falou que vocês confiavam em mim? Então taca fogo nos navios. Aí antes que alguém pensasse em correr para o navio, alguém já vai lá e tacou fogo em todos os navios. E essa é uma história real. Queimou todos os barcos, queimaram todos os navios. Aí ele falou para eles assim, olha, vocês falaram que vocês confiavam em mim, não confiavam, não acreditavam em mim? Então, beleza. Essa é a estratégia. Mas qual a estratégia? Ou nós matamos ou nós morremos. Não tem outra alternativa. Ou nós enfrentamos isso aqui tudo e saímos vitoriosos e ainda pegamos os barcos dos nativos e voltamos para a nossa terra, ou nós vamos morrer aqui. E aí eu fiquei pensando nessa história. Que ontem eu falei para o Gustavo, nós vamos falar sobre outra coisa. Até eu falei para o Gustavo, já tem o tema de amanhã, mas no fim o tema mudou hoje de tarde. Mas não tem problema. Se você quiser anotar um tema, deixe o barco afundar. Tá? Esse é o tema da ministração, deixe o barco afundar, para você poder anotar depois. Meditar depois. Da mesma forma como o Hernandes usou essa estratégia, justamente para que não houvesse forma de voltar atrás, Deus pede para mim e para você a mesma coisa. Ele fala para mim e para você assim, olha, eu já validei vocês, eu já dei a autoridade que vocês precisavam, então vai para frente, vai embora, continua, avança, não para. Só que assim, o que nós estamos vendo hoje? Eu postei esses dias num grupo que nós temos no WhatsApp, para os líderes, como as coisas estão acontecendo na China. Como algumas coisas estão acontecendo em relação à religião lá, em relação aos cristãos naquele ambiente. Onde eles têm que dizer não para o seu Deus, onde eles não podem nem agradecer a Deus, mas eles têm que evidenciar os líderes comunistas daquela região. Porque se eles não fizerem isso, eles perdem alguns benefícios que eles têm. Inclusive, teve uma senhora que ela perdeu o benefício simplesmente porque quando ela pegou o benefício, ela falou, graças a Deus, na mesma hora eles cortaram o benefício dela. Porque ela evidenciou quem é Deus. Agora eu pergunto para você, nós moramos no Brasil. Você acha que está sendo difícil servir a Deus no Brasil? Tem gente que olha para uma pandemia, olha para uma situação, porque não dá para ter culto 15 dias, não posso ir na minha igreja, está desesperado. Mas eu quero falar para você, você está aqui dentro não vai fazer diferença nenhuma. Se você não for igreja fora. Se você não souber qual é a sua essência lá fora, se você estiver ainda apregoado nos seus barcos, no seu passado, não vai resolver se está aqui dentro. Nós temos que entender quem nós somos em Deus. Nós temos que entender quem é que nos motiva a continuar, o porquê que nós devemos continuar. Eu estou lendo um livro que fala assim, comece pelos porquês. Porque nós temos que começar pelos porquês para entender o porquê de tudo isso. Se você não entender a essência, se você não entender o que Deus espera de você, se você não entender qual é o propósito de Deus, o que Ele tem de propósito na sua vida, não vai acontecer. As promessas que Ele tem para você não vão fluir, não vai surgir nada. Porque você não está entendendo o porquê. Se você perguntar aí na sua casa, o que você quer? Qual é o maior sonho que você tem? Ou se eu perguntar aqui para alguém, o que você quer? E aí alguém fala para mim assim, eu quero R$1 milhão, eu quero um avião, eu quero isso. Eu vou te fazer uma pergunta só. Por que você quer isso? Qual é o motivo que você quer isso? Aí a pessoa vai olhar, eu quero R$1 milhão porque eu quero viajar, porque não entendeu o propósito. Não entendeu o porquê que isso vai chegar na mão dela. Tem gente que já tem promessa de Deus, tem gente que Deus já falou, vai ser assim, 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 mas ainda não entendeu o porquê de tudo isso. E enquanto nós não entendemos o porquê, nós não temos coragem de afundar o barco. Enquanto não se entende o propósito, enquanto não se entende o objetivo, não entende o porquê que Deus te colocou na terra, o porquê que Ele te prometeu tanta coisa, você não afunda o barco. E aí as coisas não fluem, as coisas não acontecem. Nós estamos vivendo realmente momentos difíceis. Só que esses momentos difíceis que nós estamos vivendo não é para você parar. O momento difícil não é o momento que está acontecendo para você, não quero mais saber, está muito difícil, está complicado. Não é para isso. É um momento para que realmente você possa olhar para dentro de si, para que você possa olhar para quem você é, para que você possa olhar para quem você era e para onde você vai ou para quem você vai se tornar. Esse momento é um momento realmente de buscar autoconhecimento. É o momento que Deus está nos dando simplesmente para falar assim, olha, esse é você. E esse é o alguém que eu quero que você se transforme. Eu tenho um propósito em você, eu tenho algo para fazer através de você. Mas se você não acertar isso, não vai funcionar.
Se você não desapegar disso e disso e disso, não tem como continuar. O problema é que muitos de nós ficamos presos pela condição. Quando eu falei assim, da questão do vitimismo, é justamente isso. O vitimismo, ele segura pessoas. O vitimismo, ele impede com que as pessoas avancem. O vitimismo impede de que as pessoas vejam para onde Deus está mandando ela ir. E impede ela de olhar para ela mesma como Deus olha. É muito mais fácil eu acreditar numa mentira que uma pessoa contou do que eu acreditar numa verdade que Deus tem a meu respeito. É muito mais difícil eu acreditar em Deus. Porque eu sou mais propenso a acreditar naquilo que eu já tenho na minha mente que eu não sou, do que ver alguém que eu não consigo mentalizar que Deus falou que eu sou. Porque o que é a fé? A fé é você trazer à existência aquilo que não existe. O que é trazer à existência aquilo que não existe? É você olhar para onde você quer chegar, e você conseguir trazer na sua mente de uma forma tão clara que aquilo parece uma visão na sua mente. É que nem alguém que quer uma casa, você sonha com uma casa de 2 andares, pé direito da sala alto e tal, mas na tua mente você não consegue ver aquilo ainda. Na tua mente você não consegue acreditar que aquilo pode acontecer. É porque você ainda não trouxe à existência aquilo que não existe. É porque você não conseguiu ainda acionar a fé. E muitas vezes você não aciona a fé pelo vitimismo, porque você acha que a tua família a vida inteira foi assim, então você vai ter que continuar assim. Isso chama-se crença limitante. É algo que veio, uma crendice que se trouxe ao longo da tua geração, e aí quando chega no teu momento, você acha, não, vai continuar assim também. Mas nós esquecemos de algo muito importante, de que Deus resolveu todo esse problema. Mas como que Deus resolveu? Deus nos tornou livre através de Jesus na cruz. E a partir do momento que eu entendo o plano de redenção de Deus por meio de Jesus na cruz, eu passo a entender que eu sou livre. E a partir do momento que eu passo a entender que eu sou livre, eu passo a ser co-herdeiro com Cristo, porque eu passo a ser irmão de Jesus por adoção. E sendo irmão de Jesus por adoção, eu passo a ser dono de tudo que Deus tem. Porque se eu sou co-herdeiro com Cristo, eu tenho todas as coisas juntamente com Ele. E se eu tenho todas as coisas juntamente com Ele, eu posso fazer o que eu quiser. Ah, mas então eu vou bagunçar. Não, não estou falando disso. Eu estou falando de executar um plano, de executar um propósito que Deus tem. Muitas pessoas, Ele tem um propósito em todo mundo. Ele tem uma história prevista para todo mundo. Mas nem todo mundo vive essa história. E isso não é culpa de Deus. É porque muitas pessoas não acessam o direito e a autoridade que têm. A partir do momento que eu acesso isso, muitas coisas mudam. As coisas começam a ser transformadas. Aí eu te faço uma pergunta, o que te impede de viver o melhor? O que te impede de viver realmente aquilo que Deus preparou para você viver? Porque Deus, ele é tão justo, ele é tão amoroso, que ele não me obriga a fazer nada. Ele não te obriga a fazer nada. Ele deixa simplesmente à nossa disposição. Fala, olha, deixo diante de vós 2 caminhos, o caminho da morte e o caminho da vida. Ele só dá uma dica, olha, escolhe a vida. É uma escolha. Viver a história de Deus é uma escolha. Viver o plano maravilhoso que Ele tem para você e para mim é uma escolha. Ele não vai me obrigar e Ele não vai te obrigar a fazer nada. Só que nós ficamos bloqueados, nós ficamos travados em crenças limitantes. Ah, eu sou pobre, eu não tenho estudo, eu não tive oportunidade, fui abandonado. Não tive pai, fui enganado. E isso fica travando na tua mente. E isso te impede de avançar e de chegar aonde Deus quer que você chegue. Ah, mas isso é mentira. Então vamos para a Bíblia. O que Moisés fala para Deus várias vezes? Moisés chega para Deus e fala, Deus, eu não posso fazer isso. Eu sou assim, 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 eu tenho esse. E falta dedo para contar todos os problemas que ele tinha. Só que Deus, ele não está preocupado em saber se ele tinha problemas, ou se ele tinha dificuldade, ou se ele tinha limitação. O que Deus queria saber é se ele estava disposto a viver aquilo que Deus chamou ele para viver. E aí eu pergunto para você, você está disposto a viver aquilo que Deus chamou você para viver? Você está à disposição de Deus para falar, olha, não, beleza, vamos lá. Eu quero viver essa história. E a única coisa que Deus está esperando, Ele está esperando um sim. A única coisa que Deus está esperando de mim e de você é falar, olha, vamos lá. Eu não sei como é que vai ser, mas vamos lá, vai ser, vai acontecer. Deus, ele prepara todo o caminho. Deus, ele prepara tudo, se você dizer sim para Ele. Se você falar assim, não, eu acredito. Eu creio que você pode mudar a minha história. Eu creio que você pode me usar mesmo assim sendo uma peça toda estragada, toda deformada como eu sou. E Ele pode fazer.
Como nós estamos lendo a Bíblia toda, eu sei que muita coisa você não consegue gravar, mas o propósito não é que você decore a Bíblia em 90 dias, é com que você tenha realmente um relacionamento com a palavra de Deus diariamente. Esse é o propósito de ler. Você não vai conseguir decorar tudo, e nem é esse o propósito. Mas coisas vão começar a saltar na sua mente, vão começar a saltar diante dos teus olhos em relação ao que Deus tem preparado para você. Você vai começar a ver coisas que você nem imaginava que poderiam acontecer através das pessoas limitadas que existem na palavra de Deus. Você vai ver que as pessoas que estão descritas na palavra são pessoas limitadas, assim como eu e assim como você. Você vai ver que as pessoas que estão descritas na Bíblia são pessoas que tinham várias e várias limitações, tinham vários e vários defeitos, mas os defeitos e as limitações impediram elas de ser um destaque ao ponto delas serem anotadas por Deus na palavra e hoje nos servirem como exemplo. Por isso que eu falo para você, a condição não pode te limitar. A condição com a qual você vive hoje não pode limitar você. Se você não sabe isso ou não sabe aquilo, Deus não precisa que você saiba de nada. Ele te dá a capacidade para ser. Ele nos dá a capacidade para aprender. Sabe o que é um vitimismo? Um outro exemplo é alguém que chega para você. Lembra da parábola dos talentos? Ele é um exemplo clássico de pessoas vitimistas. De uma pessoa, pelo menos, né? Ele dá um exemplo de uma das pessoas que enterra o talento e não dobra, não faz nada com aquilo. Sabia que Deus ele dá 24 talentos para nós todos os dias? Todas as pessoas têm o mesmo número de talento todos os dias. Deus dá isso para nós todo dia. Agora, o que eu faço com o talento, aí é problema meu, é problema seu. Tem gente que enterra os 24 talentos de todo dia. Ah, mas pastor, o que são esses talentos? Deus deu 24 horas para todos nós. O que você tem feito com o teu tempo? Agora, na pandemia, ainda sobra muito mais tempo, né? Porque tem pessoas que entraram em escala de trabalho, outros não têm aula, outros estão mais em casa, outros estão no home office, então conseguem fazer um planejamento do dia de uma forma diferente. Mas independente da realidade que você está vivendo, Deus deu 24 talentos para mim, Deus deu 24 talentos para você. O que você está fazendo com os talentos que Deus te deu? Você está enterrando tudo e pensando, não, é só mais um dia lá, mas amanhã é só mais um dia de novo, e eu não aguento que vai chegar segunda-feira, eu não aguento porque amanhã tem isso, eu não aguento porque aquilo. Como é que você está vivendo? Você está enterrando tudo isso, você está fazendo isso prosperar? O que você está fazendo com os talentos que Deus está te dando? Para você ver que Deus ele dá tudo para todos. Ele dá oportunidade para tudo, para todos. A palavra diz assim que o sol brilha para o justo e para o injusto. Deus dá os talentos para o justo, Deus dá o talento para o injusto. Às vezes nós olhamos para o ímpio, para as pessoas que não conhecem a palavra, que estão vivendo de forma totalmente controversa da Bíblia e apontamos por causa da religiosidade que existe dentro do nosso coração. E falamos que ele é errado, que ele não pode, que ele é um dia amaldiçoado. Mas a palavra diz que o trabalhador é digno do seu salário. Se o cara trabalhou, nada mais justo do que ele receber. Agora, o que ele faz com o dinheiro dele é problema dele. E um dos maiores problemas das pessoas hoje, isso acontece muito no meio cristão, são das pessoas não conseguirem cuidar da própria vida. Não conseguirem trabalhar na própria vida e aí querem cuidar da vida das outras pessoas. Pessoas que querem... Isso está na palavra. A palavra diz assim que adianta você tentar tirar o cisco do olho do seu irmão se você não consegue tirar a trave que está no seu. E aí, por não conseguir cuidar da vida, o que nós fazemos? Já que eu não consigo cuidar da minha, eu vou cuidar dos outros. Mas não dá conta nem de cuidar do seu, que é cuidar dos outros. Como que seria uma realidade interessante para todo mundo, para a gente conseguir viver numa coerência melhor? Se antes da gente cuidar da vida das pessoas, nós conseguíssemos cuidar da nossa primeiro. Como que eu cuido? Primeiro, tendo um relacionamento com Deus. Sabendo qual é a minha posição no reino, posição de filho. E aí vai indo. Se Adão tivesse entendido qual a posição dele no reino, ele não tinha dado aquele B.O. que deu. Mas Deus, através de sua graça e misericórdia, colocou e alinhou todas as coisas de novo. E aí eu te pergunto, ele alinhou tudo, e o que nós estamos fazendo? Você conseguiu já afundar seu barco? Você conseguiu parar de olhar para o passado, para o que te aconteceu lá atrás e viver hoje daquilo que Deus quer fazer para você? O problema é que muita coisa aconteceu na sua vida lá atrás. E aí você fica olhando lá atrás e esquece de olhar para frente. Esquece de olhar para o alvo, para o objetivo que Deus já traçou para você. E o fato de você ter vivido um passado não quer dizer que você não vai ter um futuro. O passado foi difícil? Foi.
Mas o passado não é para você colocar num quadro e estampar ele e olhar como um objetivo, não. Foi só um caminho, foi só um trajeto, foi só um momento. Foi só uma cena de um filme que está sendo escrito por Deus. E cada cena que passa, sou eu e você que estamos dando destino. Um dia eu abri uma série, e nessa série era bem interativa. Né? Você começava a assistir e de repente ela parava e te dava uma escolha para você dar o destino para aquela série. Aparecia um botão na tela e você escolhia o que você queria. O rapaz vai cair no penhasco ou não sei o quê. E aí você escolhia para onde o filme ia. Comigo, com você, desse jeito. Deus tem um filme, tem uma rota traçada. Sempre com 2 caminhos, sempre com poder de escolha. E aí ele pergunta, chega no momento, ele olha assim e fala, agora você escolhe. Eu te trouxe até aqui, eu fiz isso aqui. Para onde você vai agora? O que você vai fazer? Olha, a melhor alternativa é por aqui. Mas se você quiser ir por ali, eu não vou te impedir. Mas eu já deixa para você. É melhor ir por aqui. Mas às vezes nós queremos saber mais que Deus. Nós achamos que sabemos mais do que Deus. E aí a gente quer ensinar a Deus, que nem Moisés. Lembra quando eu ministrei esses dias atrás sobre quando Moisés está no monte? Moisés quer pregar para Deus, para mostrar para Deus que ele está errado. Não, Deus, não mata o povo que você tirou do Egito e agora vai matar no deserto, vai ficar ruim para você. E aí Moisés quer ensinar para Deus. E às vezes eu e você queremos ensinar algumas coisas para Deus. Deus, eu estou vendo, olha, isso aqui é assim, não vai dar certo, muda de ideia. Mas na verdade Deus está te forjando. O problema não é atravessar uma pandemia. O problema não é estar num lugar comunista que persegue cristão. O problema é o que eu e você vamos fazer com isso que está acontecendo. O negócio é quem está com você no momento que tudo isso está acontecendo. Como nós temos agido. Porque não tem nada a ver com o que aconteceu com você lá atrás. Não tem nada a ver com o que está acontecendo com a realidade do nosso país hoje. Não tem nada a ver com as doenças que estão no mundo. Mas tem tudo a ver com quem está com você nessa hora. O livro de Isaías fala que quando passares pelas águas serei contigo, quando passares pelo fogo serei contigo. E você vê que essa palavra é uma promessa que ela não é condicional, ela é uma promessa que ela vai ter que acontecer de qualquer jeito. Não é uma escolha passar pela água ou passar pelo fogo, mas é determinante, vai acontecer, uma hora ou outra você vai chegar no rio, vai chegar no fogo e você vai ter que passar por ali. E essa é uma resposta que as pessoas têm, uma pergunta, um questionamento que as pessoas têm, e eu trago uma resposta para você, como é servir a Deus, ou como é passar por uma situação servindo a Deus e como é passar por uma situação sem servir a Deus. Esse exemplo é um exemplo claro. Você vai passar pela água e você vai passar pelo fogo. E a palavra não diz que os cristãos ou fulano ou ciclano, não, é todo mundo vai passar pelo mesmo lugar. Mas o negócio é quem está com você quando você tem que passar por esse lugar. Aí faz toda a diferença, vai fazer todo sentido. Porque na hora que você estiver passando, você vai entender. Lembra quando estão os jovens lá na fornalha? Quem está com eles lá dentro? O próprio Deus está lá dentro. E o que acontece com eles? Nada, porque Deus estava com eles. Nós estamos passando por um momento muito delicado. Mas quem está conosco nesse momento? Quem sabe você tem uma empresa e ela está realmente enfrentando dificuldades. Mas quem está com você na dificuldade? Lembra Sansão quando ele está lutando lá contra, que ele mata 1000 homens, né? Faz 2 montes de 500 lá e mata aquelas pessoas. Isso pelo poder de Deus, através do poder de Deus que toma ele, o Espírito de Deus toma ele naquele momento. E aí quando ele termina de fazer tudo, ele volta, vamos dizer assim, ao seu poder natural. Ele chega para Deus e fala o seguinte, olha Deus, eu vou morrer. Eu não tenho condições físicas mais de estar de pé, de estar vivo. Literalmente eu estou a ponto de morrer. E aí naquele momento Deus fala assim, não vou deixar você morrer, porque você está comigo. Eu estou com você. E quem está comigo não vai morrer. Quem está comigo não morre. E eu não vou permitir isso acontecer com você. E aí Deus abriu uma fonte onde ele estava. A fonte de Anacoré, que significa a fonte do que clama. E naquele momento ele bebe daquela água. E na mesma hora ele recobre todos os sentidos, ele recobre toda a sua estrutura física, fica íntegro de novo, ao ponto de estar são novamente. Só que isso só acontece para quem está em Deus.
Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei que condição você está. Mas a única coisa que eu falo para você, se você hoje determinar e afundar todos os barcos, para que não tenha mais como você voltar atrás, Deus vai te mostrar uma história e vai abrir porta, vai fazer o que for necessário, simplesmente para provar que quem confia nele não vai se arrepender. Que quem confia nele realmente está com a maioria, que quem confia nele está no melhor lugar. Só que é uma decisão, é uma escolha. Afundar o barco, parar de olhar para trás é uma escolha. Quem sabe você conhece a Deus, você já sabe o que Deus é capaz de fazer, mas você sempre fica travado em alguma coisa que te segura lá atrás. Porque aí você pensa, não, experimentar só mais um pouquinho não tem problema. Viver só um pouquinho disso acho que não vai ter problema. E aí você não consegue avançar, você não consegue romper, porque tem uma corda te segurando de avançar. E te impede de ir para frente, te impede de chegar aonde Deus quer que você chegue. As limitações de Moisés impediam com que ele avançasse, impediam com que ele realmente falasse sim para Deus, confiasse e acreditasse que mesmo ele sendo incapaz, Deus podia fazer ele ser o libertador. Deus olha para mim e para você e olha e fala assim, olha, eu tenho uma história extraordinária para você. Tudo que eu te prometi realmente pode acontecer, mas isso só vai acontecer se você deixar o barco afundar. Se você não deixar o barco afundar, não tem como você nadar. Não tem como eu te ensinar coisas maiores. Não tem como eu te ensinar tudo o que eu preciso te ensinar. Porque você ainda está na beira da piscina. Por que eu falei na beira da piscina? Eu lembro quando eu tinha acho que uns 10 anos mais ou menos, não lembro a idade. Mas o colégio que eu estudava tinha um ginásio. E lá tinha aula de natação. E aí eu queria muito aprender a nadar. Até hoje eu não aprendi direito. Mas eu queria na época, né? E aí a forma como... Isso não esqueço, né? Tem coisa que fica marcada. A forma como a professora ensinava a nadar, ela falava assim, senta na beira da piscina, você sentava assim, um monte de gente sentava na beira da piscina, e falava assim, fica batendo os pés na água. Eu falei, nossa, que de boa, né, tranquilo, facinho, né, bater o pé na água e tal. Daí ela falou assim, beleza, vocês já se adaptaram em bater, aprenderam como bater o pé na água? Beleza, agora vocês vão pular na água. Eu falei, mas como assim? Eu não sei nadar. E a piscina, acho que dava uns 2 metros de profundidade, mais ou menos. Eu tinha aqui, acho que 1,5 metro de altura, não fiquei muito mais alto que isso, né, ao longo do tempo, mas... era menor. E ela falou assim, pula na água. Eu falei, não, você tá louca? Não vou pular não. Ela falou, pula na água, porque a piscina ela tem aquelas raias, né, o nome daquilo? Aqueles negócios de plástico que tem aquelas guias. E ela falou, vocês vão pular na água, vocês vão passar por baixo da guia e se segurar na outra. Eu falei assim, eu não consigo nem ficar aqui, eu vou ir no outro lado. E ela falou assim, não, você tem que pular. Você quer aprender a nadar? Quero. Não, então você vai ter que ir. E aí eu me enchi de coragem e não fui. Primeira vez. E aí ela falou, não, vai, eu vou entrar na água. Ela entrou na água e ficou do outro lado, a professora. Daí ela falou assim, você tem que vir até aqui. E aí me deu um pouco mais de coragem. E aí ela falou assim, não, vem, você faz assim, assim, e eu fui. Não me afoguei naquele dia, né? Tô aqui hoje bem. Mas eu consegui ter uma confiança, eu consegui ter confiança naquilo. Depois eu peguei pneumonia, lá onde eu morava era muito frio e a piscina, o ambiente era muito quente, eu peguei pneumonia e nunca mais eu fiz aula de natação. Mas eu consegui romper um limite, consegui romper uma barreira. Eu ia pedir pro Fabiano vir aqui pra gente fazer um negócio. Vem aqui, Fabiano, rapidinho. Eu tenho algumas pessoas da equipe que estão aqui. Vem o pessoal do louvor aqui, por favor. Só que aqui embaixo. O Fabiano fica aqui em cima. O pessoal fica aqui embaixo. Vem cá, a pastora Adriana também. Vou fazer uma pergunta pro Fabiano. Ele não é obrigado a aceitar o que eu vou falar, mas você confia neles? Ele falou que não. Por que eu perguntei isso? Olhem vocês aqui pro Fabiano. Se eu pedir pro Fabiano ficar aqui e ele deitar de costas, vocês pegam ele, não? Hã? Eles falaram que uns falam que confiam, outros que não, daí outros já ficaram limitados por ele falar que não. Mas não vou pedir pra você pular não, tá? Eu não senti firmeza na galera, não. Pode ir. Valeu, galera. Mas por que eu chamei eles para fazer isso? Porque eu chegar e pedir para a Lolo
né? Ela não está aqui agora. Mas pedir para a Heloísa, ela tem 3 anos, e falar assim, pula no colo da tia. Ela não vai pensar, eu não vou nem terminar a frase, ela vai pular. Porque ela confia, ela acredita. Ela acredita. Aí eu perguntei pro Fabiano, falei, Fabiano, você confia na galera? Não. Ele nem esperou eu terminar. Não confia. Eu lembro que eu participei de um dia lá no Jucum, né, que é Jovens com uma Missão. E nesse dia eles fizeram a mesma coisa com a gente. A diferença é que ele tinha aqueles brinquedos de parquinho, ele dava mais ou menos quase 2 metros de altura. E aí ele falava pra gente assim, ó, fica de costa e deita pra trás. E tava a galera embaixo, assim. Gente, pensa num trem difícil foi pular naquele dia. Não sei se o Fabiano tava junto aquele dia, não tava, né? Mas eu também pulei. Eu era um pouco mais leve naquela época, né? Mas o pessoal também era um pouco menor, né? Era um pouco mais magro. Todo mundo era mais magro, né? Se você quiser, um dia a gente compartilha as imagens nossas do passado, né? Mas naquele dia teve que haver confiança. Nós tivemos que acreditar uns nos outros. E como é difícil confiar em pessoas? Porque sabe por que é difícil confiar em pessoas? Porque você sabe das suas limitações. Você sabe quem você é. Você sabe que você é cheio de falhas, você é cheio de pecados, você tem um monte de defeito. E aí você acha que todos os defeitos que existem em você também vai ter no outro. Porque às vezes você não consegue segurar um peso desse, você acha que ninguém consegue segurar aquele peso. E sabe qual que é o problema maior disso? É que nós transferimos as nossas limitações para Deus. E aí a gente acha, porque nós não conseguimos ser, porque nós não conseguimos fazer, nós achamos que Deus não é capaz de ser ou fazer. Nós transferimos as nossas limitações para Deus. E é por isso que você não consegue deixar o barco afundar. É por isso que você não consegue abrir mão do barco, você não abre mão do passado, porque você acha que se alguma coisa der errado, você vai lá e acessa aquilo de novo. Porque se alguma coisa der errado de verdade, você, se der errado, eu posso voltar para esse lugar de novo. O que acontece com os discípulos? Jesus vem, aparece para os discípulos de novo. O que eles voltam a fazer? Achando que Jesus tinha abandonado eles. Voltam a pescar de novo. Voltam para o ponto de início de novo. Agora eu quero perguntar para você, se o passado que você vivia era tão bom, por que você saiu de lá? Por que você está aqui agora? Se o que você vivia era tão interessante, era tão legal, por que você não está lá ainda? Se a vida que você vivia era tão boa, por que você saiu de lá? Se você está reclamando de onde Deus te colocou até agora. Porque existem crenças limitantes dentro de você. Porque você ainda não conseguiu abrir mão de tudo. Você não conseguiu abrir mão do barco, você não conseguiu abrir mão do passado. Achando que Deus pode ser incapaz de cuidar do teu futuro. E eu falo para você, Deus já escreveu o teu futuro. Tudo está pronto na mão dele. Só que nós não temos coragem de nos jogar. Porque você olha para a tua limitação e acha que Deus vai ser igual. O negócio é que a história que você viveu até agora, que tudo que está acontecendo, tudo que está acontecendo no mundo, não se trata de você. Nada disso se trata de mim, nada disso se trata de você. Não é sobre o que aconteceu com você, não é sobre o que está acontecendo com o mundo, mas é sobre o que eu e você vamos fazer com tudo que aconteceu com a gente no passado, com tudo que está acontecendo agora. O que nós vamos fazer com tudo isso? Simplesmente abrir mão e falar, não, eu não quero mais, eu não aguento mais. Ou não, Deus é fiel, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. O que você vai fazer com tudo isso? Porque nós às vezes nos colocamos no lugar da última bolacha no pote, né? Tem aquela última bolacha maravilhosa, está lá, e você acha que você é essa bolacha. Mas deixa eu falar uma realidade para você, não se trata de você, mas se trata do que você vai fazer com o que aconteceu com você. Você pode ter sido abusado, você pode ter sido extorquido, você pode ter sido roubado, você pode ter sido o que interessa o que aconteceu com você. O que interessa é o que você vai fazer com o que aconteceu com você. Você vai colocar isso num pedestal e colocar isso como realmente o alvo e o objetivo de se esconder atrás disso o resto da vida? Ou você vai olhar para aquilo que Deus já sonhou e escreveu para você e falar, Deus, eu abro mão desse barco e eu vou, em vez de voltar nesse, eu vou voltar no barco do inimigo para mostrar que o Senhor é Deus na minha vida. Você tem que acreditar. Você tem que realmente saber quem Deus é e o que Ele pode fazer. Sabe por que você não sabe o que Deus tem e por que você não entende ainda o propósito? Porque você não perguntou para Ele. Porque você não tem coragem de abrir mão do passado e acessar o futuro. Você não tem coragem de acreditar que Ele acredita em alguém falho como você. Sabe o que é o pior de tudo? É a gente não acreditar que Deus acredita em nós. E eu só não acredito que Deus acredita em mim se eu não tiver acesso à palavra, se eu não acreditar que a palavra é real.
Se eu falo para você assim, olha, você vai ganhar um carro, você vai ganhar um carro zero, você fala, que legal. Eu falei, Deus vai usar você para conseguir esse carro. Eu falei, não, aí já ficou difícil, porque eu tenho isso, porque eu sou aquilo, eu já não sei isso, não sei aquilo. Sabe o que é pior? É ver o nosso sistema de estudo. O sistema de ensino no Brasil, ele é um sistema realmente de trazer alienados para a terra. O que você aprende na faculdade? Primeiro na escola, né? Você vai para a escola, eles ensinam matemática, para mim e para você, ensinaram, né? Eu ensino até hoje. E aí eles ensinam para você como fazer conta. Né? E eles falam assim, olha, você tem lá tantas maçãs, aí você tem R$6, não, você tem R$6, aí você vai no mercado que você precisa comprar uma maçã. Aí você comprou lá a maçã, quanto você ficou? Já é uma mentalidade de diminuir, já é uma mentalidade de subtrair. Sabe como que eles ensinam isso em outros países, em países desenvolvidos, em países que são dominantes? Eles não ensinam a você a diminuir, eles ensinam você a contabilizar aquilo, a multiplicar aquilo. Eles falam, ó, você tem tantos, tem $6. Aí se você comprar lá tantas maçãs e você vender essas maçãs por um tanto preço, quanto você vai ter depois? É a forma como a sua mente ela é moldada. Como são armazenadas as crenças dentro de você. Como você é hoje é a resposta de como você foi criado. Mas o fato de você ter sido criado de forma A ou de forma B não quer dizer que você vai ficar assim o resto da vida. Você pode, em algum momento da história, corrigir a rota e acertar tudo isso. Como que você faz isso? Abrindo mão do passado e vivendo o futuro de Deus para você. Aí você consegue viver uma nova história, você consegue acessar aquilo que Deus tem para você. Ah, mas já passou tanto tempo, não interessa, Deus é dono do tempo. Deus ele pode fazer novas todas as coisas a hora que Ele quiser. Só que eu tenho que acreditar, eu tenho que confiar. E até agora eu não li o texto, né, que eu falei para você ler, mas fica com ele aí que nós vamos ler. A condição, ela não pode ser desculpa para você não vencer. Condição, como a gente já falou sobre isso, mas a condição não pode ser um limite, não pode ser uma desculpa. Aprenda uma frase que eu aprendi há um tempo atrás e eu achei muito legal. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Porque quando você aprende a dar desculpa, você acha desculpa para tudo, para não fazer aquilo que você tem que fazer. Quando você aprende a dar desculpa, filho, já era. Se você não conseguir reverter isso na tua história, dentro da tua mente, e realmente assumir as coisas e ter autorresponsabilidade, porque eu e você temos que ter autorresponsabilidade sobre nós. Se não deu certo, não é culpa do fulano, do ciclano, é tua que não se posicionou. É tua que não estudou. Quando eu falei do ensino, por que eu estou falando do ensino? Porque na faculdade, quando você entra lá, ninguém ensina a você como você pode abrir uma empresa. Mas eles ensinam você como você pode ser o melhor empregado daquela empresa. Como você pode ser o melhor programador da empresa. Como você pode ser o melhor administrador da empresa. Mas nunca é sobre a sua, mas é sobre a dos outros. Se tem alguma faculdade que ensina empreendedorismo hoje, está na frente. Mas por quê? Porque eles precisam ensinar pessoas a cuidar das empresas das pessoas. Mas você sabia que você pode ter um hospital sem ser médico? É simples, se você conseguir empreender, você compra o hospital e contrata médicos. Para justamente fazer o que você não pode fazer. Aí você administra, você cuida de tudo. Você sabia que você pode ter uma construtora sem ser um engenheiro? Você paga para os engenheiros fazer o trabalho que você tanto sonha em desenvolver. Mas isso não ensina na faculdade. Deus ele pode fazer qualquer coisa, simplesmente se você falar sim para Ele. Se eu e você nos posicionarmos diante de Deus, Ele pode falar sim, agora você vai. Enquanto eu e você não decidimos falar sim para Deus, porque antes de falar sim para Deus, nós temos que falar não para o nosso passado. Antes de você fazer uma aliança com Deus, você tem que dizer não para tudo que você vivia. Porque agora as coisas velhas passaram, em Cristo tudo se fez novo. Só que para se fazer tudo novo em Cristo, eu preciso fazer uma aliança com Ele. E quando você faz aliança com Ele, está fazendo uma confissão e uma promessa. Fala, olha, o que eu vivia não existe mais. Pode apagar meu passado, porque agora eu vou acessar o seu futuro. E aí o passado já não existe, já era. As pessoas vão te apontar, vão te acusar, vão. Mas aí você vai falar assim, olha, isso aí é passado. O sangue de Jesus me lavou, me remiu de todo pecado. Ele me perdoou. E sabe aonde que Jesus te aprovou? Na cruz. Só que o diabo vai fazer de tudo para mostrar para mim e para você que ele não nos aprovou e que nada aconteceu. E que tudo continua da mesma coisa, do mesmo jeito.
Mas eu e você temos que largar a mão dessas crenças limitantes e falar, olha, Deus, eu aceito isso, eu acredito. Moisés acreditou, Davi acreditou, todo mundo acreditou. E você lê o exemplo de todo mundo. Jesus acreditou em Deus. Pensa, você já parou para pensar? Quando Jesus está ali no Getsemane, que ele tem aquele momento, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Porque ele estava vendo o tamanho do negócio, ele estava vendo o que estava acontecendo. Mas tinha algo em Jesus que foi determinante, que se eu e você tivermos em nós, vai fazer toda a diferença. É confiar no plano de Deus. É confiar no que Deus já planejou. É confiar naquilo que Deus está fazendo. Deus não te colocou em determinado lugar ou permitiu algumas coisas acontecerem para te matar ou para te sacanear. Deus está tentando te forjar. Por isso que eu perguntei, o que você vai fazer com o passado? O que você está fazendo com as coisas que estão acontecendo? Você simplesmente está olhando você como uma vítima e ninguém gosta de você e tudo é contra você? Ou você está olhando com a ótica de Deus? Falei, não, se Deus está fazendo isso é porque Ele tem um projeto. Se Deus está fazendo isso é porque Ele está trabalhando na minha vida. Se Deus está fazendo isso é porque Ele está me forjando. O que você está fazendo com o que Deus está fazendo em você? O que você está fazendo com as coisas que estão acontecendo em você? José, Davi, Moisés, Jesus não foram vitimistas, eles estavam determinados em seu propósito. Saiba qual é o seu propósito. Mas como que eu faço para saber? Pergunta para Deus. Até uns dias atrás eu estava num dilema muito grande, porque eu tenho estudado muita coisa. E eu falei, Deus, tudo que eu estou estudando realmente está valendo a pena? Isso tudo realmente é o Senhor que está me dando? Realmente, tudo isso está ligado no propósito que o Senhor tem para mim? É isso mesmo? Será que eu não estou errado em tudo que eu estou pensando? Será que eu não estou perdendo tempo? Porque, gente, ainda dá tempo de mudar a rota. Se você está vivo, dá tempo de mudar a rota. Se você está vivo, dá tempo de queimar o barco e não voltar mais para trás. Dá para você chegar com o barco do inimigo. Dá para você pegar o barco e ainda dar aquele gostinho de vitória. Não, realmente eu venci. Dá tempo. E aí eu fiz uma oração para Deus. Só que na hora eu falei, não, eu vou orar a Deus em pensamento. Porque eu preciso saber se realmente é isso mesmo. Porque na hora que um pouco antes de eu fazer essa oração, eu tive um insight. Deus veio muito claro para mim e falou assim, olha, é isso que eu quero de você. E aí eu fiquei na dúvida, falei, bom, será que isso é a voz do meu pensamento? O que está acontecendo? E aí eu falei com Deus, falei, Deus, então assim, ó, eu quero uma resposta muito clara. Porque a Bíblia, ela dá muito exemplo para nós de como perguntar as coisas para Deus, de como ter uma resposta clara sobre as coisas. E aí eu falei, Deus, é o seguinte, falei, Espírito Santo, eu preciso então, se isso que o Senhor acabou de falar comigo, realmente é você que está falando, eu quero uma clareza. Que o meu relógio desperta todo dia às 10:45 da manhã. E aí, eu falei, não, eu não quero acordar às 10:45. O que eu tinha falado, a oração que eu tinha feito era o seguinte, eu vou acordar amanhã sem relógio, porque é difícil de acordar sem relógio. Eu falei, mas eu quero acordar, eu quero acordar sem o relógio, mas não 10:05, eu quero acordar exatamente às 4h03. Eu quebrei o horário, eu falei assim, não, eu quero acordar esse horário. Essa é a resposta que eu preciso ter, porque a gente precisa conversar. E aí, eu fui dormir. Minha esposa acorda a noite inteira, né? Acorda, parece vigia, né? Não dorme de noite. E o legal é que ela não dormir é que ela também não deixa eu dormir, né? Ela acorda e pergunta, tá dormindo? Eu falei, tava, né? Eu tava até agora, mas tudo bem, né? Na dor e na doença, no sono, na canseira. Só que aconteceu uma coisa nessa madrugada, que ela acordou para ir no banheiro, e eu acordei quando ela levantou. Quando eu acordei quando ela levantou, eu fui na hora pro relógio. Eu pensei, será que é esse horário, né? A hora que eu peguei o meu relógio, eram 4h04, porque eu acordei às 4h03, só que eu demorei para pegar o relógio. E aí eu falei assim, não, Deus, o Senhor está nesse negócio. A única coisa que Deus espera de você é que você pergunte para Ele o que Ele espera de você. Se você não fizer perguntas para Deus, Ele não vai te responder. Porque uma comunicação, como que uma comunicação funciona? Através de uma pergunta e uma resposta. Se você fizer pergunta, alguém te responde. Se você não perguntar nada, ninguém vai te falar nada. Porque não há uma comunicação. E Deus só espera uma coisa de você. Faça uma pergunta. Faça uma pergunta. Pergunte para Deus o que Ele espera. Pergunte para Deus o que Ele espera acontecer. Uma desculpa que nós damos, e a gente vai já para o final. Muitas pessoas usam essa desculpa, muitas pessoas. Por isso que eu estou falando uma coisa para você. O que você vai fazer com o que está acontecendo com você? Isso vai ser determinante se você vai avançar, se você vai vencer ou não.
Tem gente que fala assim, ó, eu cheguei no fundo do poço. Cheguei no fundo do poço, não tem mais para onde ir. Várias pessoas, nós já atendemos várias pessoas falando a mesma coisa, eu tenho a certeza que você já ouviu várias pessoas falando a mesma coisa. Minha empresa quebrou e agora eu não tenho mais o que fazer. Cheguei no fundo do poço. Agora deixa eu te perguntar. Eu estava vendo esses tempos atrás uma matéria de um prédio em Camboriú. Acho que agora é o maior prédio da América Latina. Eu não lembro qual a altura dele. Se eu falar, eu vou viajar. Mas ele é o mais alto aqui da América Latina agora. Está terminando de construir. E o que me chamou a atenção não é a altura do prédio. O que me chamou a atenção foi a profundidade da fundação do prédio. O prédio tem uma fundação de 10 por 10 ou 20 por 20, de 80 metros de profundidade. Para segurar um prédio. Eu não lembro agora se é 200 e poucos metros ou 400 e poucos metros, mas depois você pesquisa aí. A altura é relevante. Mas o que me chamou a atenção foi a profundidade da base para segurar um prédio daquela altura. E aí, por que eu estou te falando isso? Porque o fundo do poço é o melhor lugar para você construir um alicerce. Se você souber o que fazer com o que está acontecendo com você agora, você queima o barco sem dó nem piedade, você prega o machado e quebra tudo, simplesmente porque você confia naquilo que Deus é capaz de fazer. Se você não confiar, você não acreditar, você não vai fazer nada, você vai continuar tendo a mesma vida. Sabe por que tem gente que só gosta de dormir? Eu sei que tem gente que vai ficar brava, mas não estou nem aí. Mas sabe por que tem muita gente que só dorme? Porque a tua vida acordada é uma porcaria. Porque você não consegue ter sentido na tua vida acordada. E você não consegue acreditar nela acordada, então você quer dormir para não viver. Mas a partir do momento que você começar a aceitar o que Deus tem para você, e não só aceitar, falar sim para Ele, você vai ter a melhor vida que você podia ter. Você vai querer ficar tão acordado que você não vai nem querer dormir mais, para viver a vida extraordinária que Deus tem para você. Só que isso só vai acontecer se você souber lidar com o que está acontecendo, se você acreditar que Ele é capaz de fazer você vencer. Se você acreditar que mesmo você quebrando tudo, Ele vai fazer tudo novo. Se você não acreditar nisso, não adianta eu acreditar. Se você não acreditar e confiar em Deus, que você pode se lançar, se jogar onde você estiver, e Ele vai te pegar, não vai resolver. Porque eu posso acreditar e me lançar, mas eu não posso me jogar por você. Eu não posso decidir isso por você. Eu não posso fazer isso por você. Você tem que fazer. Sabe uma outra verdade do poço? Lá na fábrica tem um poço. Ele não é fundo. Ele tem uns 6 metros mais ou menos. E nós já esgotamos ele algumas vezes. E sabe o que é mais interessante? Sabe na história do nadar? A história do nadar é legal. Porque o corpo humano, ele naturalmente boia. O corpo humano naturalmente boia. Você quer aprender a nadar? Eu não aprendi, mas eu já aprendi a não me afogar. Já é um progresso. Mas o corpo humano, ele boia naturalmente. Se você estiver num poço cheio de água, e a partir do momento que ele começa a encher, ele vai te levar lá para cima de novo. Deus pode te trazer para cima de novo. Deus pode renovar a tua história. Deus pode fazer tudo de novo. Mas você tem que aceitar, você tem que acreditar. Sabe como que alguém se afoga? Se debatendo. Enquanto você estiver se debatendo espiritualmente, desesperado, não sabendo para onde andar e para onde olhar, você vai só afundar. Mas a hora que você aprender a olhar para Deus como realmente alguém que vai mudar a tua história, como olhar para Ele como alguém que realmente entregou Jesus para validar você, aí você passa a viver o novo de Deus. Quando você entregar a sua vida na mão do Senhor e falar, Senhor, o que é entregar a vida? É você reconhecer que o que Jesus fez na cruz foi para te salvar. Pode subir, pastor Elise. Quando você reconhecer que o que Jesus fez na cruz foi para te fazer livre. Quando você reconhecer a tua posição no reino de Deus, a tua posição como filho de Deus, mesmo sendo imperfeito, mesmo sendo limitado, mesmo sendo tudo que você é, mesmo assim, Deus amou você. Querido, a dificuldade que você sofre, a dificuldade que você tem, ela está ligada diretamente, intimamente, com o propósito que Deus tem através da tua história. Eu vou te ensinar uma coisa mais para frente, que fala sobre decretar. Você sabe que Deus nos deu autoridade para fazer muitas coisas. Deus nos deu autoridade sobre demônios. Deus nos deu autoridade sobre os anjos. Deus te deu autoridade através do nome de Jesus. E nessa noite você tem a oportunidade de mudar a tua história. Você tem a oportunidade de fazer tudo diferente. Você tem a oportunidade de viver um novo momento.
Eu vou ler o texto de Isaías 43 e a gente vai orar. Mas antes de orar, vocês vão escutar um louvor. E aí a gente vai orar. Isaías 43, 16 diz o seguinte. Antes de ler o texto, lembra aquela cena de Moisés com o pessoal lá na frente do mar? O que Deus estava esperando do povo? Colocar o pé na água. O que o povo estava esperando? Deus abriu o mar. Deus está esperando você colocar o pé e você está esperando Deus abrir o mar primeiro. Só que Ele só vai abrir o mar se você colocar o pé. Não tem outra forma de Deus fazer. Se você não confiar, se você não acreditar, Ele não vai fazer, não porque Ele não pode, mas porque Ele espera uma atitude minha e sua para fazer. Isaías 43, 16 diz assim: assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas. Aquele que fez saírem juntos os carros e os cavalos e o exército e seus reforços. E eles jazem ali para nunca mais levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Querido, Deus já está fazendo. Deus já está fazendo. Quem está perdendo sou eu e quem está perdendo é você, se você não confiar e se você não acreditar. Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Deus pode libertar você do vício. Deus pode tirar você da prostituição. Deus pode restaurar teu casamento. Deus pode salvar seus filhos. Deus pode fazer o que Ele quiser na tua casa. Deus pode fazer o que Ele quiser na tua vida. Mas primeiro você tem que colocar o pé na água. Se você não der o primeiro passo, Ele não vai fazer o que você tem que fazer. Se você não acreditar, Ele não vai acreditar por você, porque Ele já acredita em você. Leia depois Jeremias 29, 13 e 14, porque Ele tem os melhores pensamentos sobre você. Escute esse louvor e na sequência nós vamos orar. Aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Espírito vem. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Então vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo
Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Vem Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Vem, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia e faz tudo novo, Senhor. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, 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 incendeia o meu coração, Senhor. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Vem Espírito, eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo que o Senhor preparou para mim, Senhor. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Glória a Deus. Querido, você quer viver algo novo? Você quer viver uma história nova? Você quer viver um momento diferente? Você quer viver um novo horizonte? Você quer virar a página? Você tem que queimar o teu barco. Você quer viver o melhor daquilo que Deus tem para você? Você vai ter que deixar o barco afundar. Você vai ter que deixar as coisas que te dão base, aquelas coisas que te impedem de confiar 100% em Deus. Você vai ter que abandonar. Você vai ter que dizer não antes de falar sim. Você vai ter que dizer não pro teu passado. Você vai ter que dizer sim para Deus. Todas as coisas que aconteceram com você foram só uma vacina para te colocar no lugar e te deixar forte o suficiente. Sabe como é que uma vacina funciona? É um vírus adormecido, é isso, né, Fabiano? O Fabiano fez enfermagem. É entre aspas, é um vírus adormecido. Mas ele é bem mais fraco. E ele é injetado dentro do teu organismo para que o teu organismo gere células suficientes e capazes de combater aquilo ali. E aí quando você pega uma determinada doença, o que acontece? O teu corpo já está forte o suficiente para vencer aquilo lá. Querido, tudo que você viveu, toda a história que você passou até hoje, foi só uma vacina para te levar para um lugar que já está preparado para você. Só que nos teus olhos é difícil de entender, nos teus olhos é difícil de acreditar. Sabe quando você olha aquele tanto de inimigo, você olha um monte de nativo diante de você e só está em 6 pessoas, e daí o que vai acontecer?
Como que nós vamos conseguir? Só que você esquece que quem está com Deus está com a maioria. Você esquece que Gideão tinha uma galera junto com ele. Aí Deus vai peneirando, tira. Tem muita gente. Quem sabe Deus tirou pessoas da tua vida porque eram pessoas que não iam agregar na tua história. Que para esse momento não eram pessoas que estavam habilitadas a viver o que você vai viver. E você está agarrado ainda nessas pessoas, para com isso. Vive o novo de Deus. Se Deus falou para você que é desse jeito que vai acontecer, então vai ser assim, porque Ele falou. Deixa o barco afundar, deixa tacar fogo em tudo. Abre mão do passado. Abre mão da história. Abre mão das dores. Abre mão de tudo isso. Isso só foi para deixar você mais forte, para você aguentar o que vem pela frente. É para isso que você passou. Deus já te validou na cruz. Deus já te validou na cruz por meio de Jesus. Eu quero te convidar a orar neste momento. Se você está disposto a viver o novo de Deus, se você está disposto a viver realmente uma nova história, se você está disposto realmente a viver aquilo que Deus chamou você para viver, porque o que você está vivendo até agora não é 5% daquilo que Deus tem para você. O que você está vivendo agora não é uma ponta de uma agulha daquilo que Deus tem preparado para você. E você só vai conseguir viver isso se você realmente abrir mão. Se você realmente quiser viver uma nova história. Se você deixar o barco pegar fogo. Se você deixar tudo que te agarra ao passado para trás. E viver o novo de Deus. E não é por muita oração. Lembra de Daniel. Daniel começa a orar. Nós vemos que ele ora em jejum por 21 dias. Mas não é pelo tempo. É pela ação, pela atitude. Porque quando o anjo vem para falar com Daniel, o que o anjo fala para Daniel? No primeiro dia ouvi as tuas palavras. No primeiro dia. Mas por que ele ora então tanto tempo? Porque ele tinha convicção em quem ele servia. O primeiro dia foi dia de pedir e o restante foi dia de agradecer. Você vai orar agora, você vai apresentar as suas limitações, você vai apresentar o seu barco. Qual é o barco que tem que ser queimado? O que tem que afundar na tua história para que o novo de Deus comece a surgir? Qual o mato, qual o galho que você está agarrado ainda, que você não se largou para aprender a nadar no rio de Deus? O que te prende? Não sou eu que tenho que apresentar, é você. Quem vai viver a história é você. Eu já fiz essa análise, eu já fiz isso, eu já tive essa conversa com Deus. E é por isso que eu estou aqui falando com você. Deus não quer só te abençoar, mas Deus quer levar uma nação a ser abençoada através de você. Deus tem famílias para resgatar e Ele escolheu você para fazer isso. Ele tem um propósito através de você, assim como Ele tem algo através de mim. Mas você só vai saber o que é que você tem e o que Ele tem através de você se você acessar Ele. Se você tacar fogo no barco e falar assim, vamos para a luta, vamos lá, é nós. O que você está esperando para fazer isso? O que você está esperando para viver o melhor? A não ser que você ache que o que você está vivendo está bom, aí é um problema seu. Mas se você quiser parar de viver de coisa boa e viver do excelente, do máximo do que Deus tem, hoje é o dia, hoje é a noite, esse é o momento. Eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo, eu não sei se você está vendo esse vídeo depois de um ano que ele está na internet, não interessa. Deus é dono do tempo e Ele se move pelo tempo. E o Espírito Santo está aqui justamente para te convencer do pecado e do juízo. Eu não tenho preocupação nenhuma em tentar te convencer de nada, porque esse não é o meu papel. O meu papel é trazer uma mensagem, independente do carro que esteja entregando a mensagem está chegando até você. Porque Deus quer mudar a tua história e Deus vai usar você para mudar a tua geração. Mas depende de você. Depende de você acessar isso. Quero que você fique de pé, em nome de Jesus, se você quer realmente essa transformação, você quer fazer essa aliança com o Senhor. Se você quer apresentar os barcos que precisam ser queimados, para não ter mais como voltar atrás. Ah, mas será que isso é para mim? Sabe como você descobre quando isso é para você? Quando você está passando uma situação e na hora que você está passando aquele problema, passando aquela circunstância difícil, você volta diretamente para o teu passado. Sabe quando você tem aquela crise no casamento e a primeira coisa que vem é a antiga namorada, o antigo namorado? Sabe quando você está naquele momento na tua empresa, puxa vida, eu estava lá no emprego e agora eu estou aqui com essa empresa. Mas lá na empresa você reclamava que você queria ter. Lá no emprego você reclamava que você queria ter uma empresa. Se era tão bom aquela namorada, por que você não casou com ela? O namorado, por que você não casou com ele? Se era tão bom assim esse passado.
Se o emprego era tão bom, porque você saiu dele? O problema é que nós queremos agir como vitimistas e não acreditamos e confiamos naquilo que Deus tem para fazer através de nós, porque você tem uma crença de que se você não pode, ninguém pode fazer, muito menos Deus. Mas eu quero falar para você que Deus tem os melhores pensamentos a seu respeito. Depois você vai ler lá aí Isaías 43, os primeiros versículos, que vão trazer justamente essa resposta para você. Eu só vou ler o primeiro, que diz: mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei e eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar pelo fogo, não te queimará, as chamas não o deixarão em brasas. E aí você continua, porque aí vem as promessas daquilo que Deus é capaz de fazer, se você falar um sim para Ele e abrir mão do teu passado. E trazer o teu passado como uma vitamina, como uma vacina, que Deus fez e permitiu para que você estivesse forte para o que virá.